Vamos lá. Então, ó, quem tiver com o seu livro de física aberto aí, eu pedi que vocês fossem até a página 84 para a gente fazer uma pequena revisão de como a gente, né, faz para medir força, certo? Então, aqui nessa página está explicando para a gente como é que funciona um dinamômetro, certo, gente? Um dinamômetro. Então, primeira coisa é a questão da definição da unidade de medida de força, certo? Veja que aqui tem uma figura mostrando que um dinamômetro, gente, basicamente, ele é constituído por uma mola, certo? Tem aqui a figurinha mostrando isso. Uma mola, uma haste, e tem uma escala. Essa escala é onde você vai ver a medida da força, ok? Então, o que vem escrito aí? Ó? Quando uma força, que é o peso de um objeto, ou outra força qualquer, é exercida na extremidade de uma mola, esta se deforma. Esse fato é usado para medir as forças, certo? Para medir qualquer grandeza é necessário escolher uma unidade de medida. No caso da força, vamos ler o texto aqui, que é rápido. No caso da força, a unidade escolhida pelos físicos é o peso de um objeto padrão, que é o quilograma padrão, que é chamado de quilograma-força, certo? Então, toda vez que eu menciono quilograma-força, esta é uma unidade de medida para peso, para força. Quando eu falo quilograma padrão, eu já estou me referindo à massa. Né? Lembrar que massa é uma grandeza, peso é outra. Então, são grandezas diferentes. Então, quilograma força é o peso do quilograma padrão ao nível do mar e a 45 graus de latitude. Então, essa é a definição dessa unidade de medida para força, que é chamada de quilograma força. Certo? O que a gente precisa saber é qual é a relação entre quilograma força e Newton. Porque no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para força é o Newton, né, que é uma homenagem ao físico, né, Newton. Então, aqui, ó, pendurando pesos de 1 kgf, né, 1 kg força, 2 kgf, 3 kgf, na extremidade de uma mola, podemos calibrá-la para medir pesos ou qualquer outra força, certo? Então, é uma maneira que você tem de calibrar o dinamômetro ou escolher uma escala de medida quando você vai colocando vários pesos lá no dinamômetro. Porque com vários pesos, aquela mola ela vai esticar, certo? Sim, então, quando você pendura vários pesos no dinamômetro, né, você vai distender, esticar essa mola e você vai poder criar uma escala, certo? Então, a gente calibra dessa forma, né, para medir peso ou qualquer outra força. Uma mola calibrada dessa maneira é denominada dinamômetro, certo? Denominada dinamômetro. As balanças de mola, como as de algumas drogarias, são na realidade dinamômetros. Quando você sobe uma balança e ela indica, por exemplo, 60 quilogramas, isso significa que seu peso é 60 kgf, ou seja, você é atraído pela Terra com a força de 60 kg força. Dinamômetros modernos costumam ser digitais e são utilizados nas indústrias. Aqui embaixo, ó, eu tenho uma relação entre o quilograma-força e o Newton. Então, o quilograma-força ele é uma unidade de medida um pouco maior que o Newton. Ou seja, um quilograma-força corresponde a 9,8 newtons. Ou a gente pode aproximar para 10. E aí eu destaco essa última frase aqui, ó. Portanto, a força de 1 newton equivale aproximadamente ao peso de um pacote de 100 gramas, ou seja, um pacote que tem uma massa de 100 gramas. Então, portanto, a força de 1 newton equivale aproximadamente ao peso de um pacote de 100 gramas. Corresponde a 0,1 quilograma-força. Certo? Então, eu posso transformar de quilograma-força para newton. Ok?
Mas a minha ideia aqui é o seguinte, como a gente já tem aqui uma explanação de como a gente pode calibrar um dinamômetro, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode estar fazendo um. Tá? A ideia era essa, certo? Como é que a gente pode estar fazendo um dinamômetro? Então, gente, ó, primeiro você tem que ter uma mola, certo? Eu peguei, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Então, gente, aqui, ó, você precisa procurar uma mola, né? No caso aqui eu peguei uma espiral de um caderno, mas pode ser aquelas molas de metal que você encontra aí em sucata ou que você possa ter em casa, né? Às vezes você tira de algum dispositivo, de algum aparelho, alguma coisa. Mas pode ser de caderno. Fica até bacaninha, que ela é um pouquinho maior. O que mais você precisa, ó, para montar um dinamômetro? Precisa de um cano, aqui, ó. Aí, no caso, você mede, pega uma régua, e aí você corta aí 15 centímetros, certo? 15 centímetros na régua. E aí você pode, inicialmente, já com o cano e a mola, já pensar no seu dinamômetro, certo? E aí você depois, para montar a escala, aí você tem que usar um pouco de imaginação. Seria o quê? Você cortar uma tira de papel com o mesmo comprimento de... No caso, seria... Não o mesmo comprimento, seria de 10 centímetros. Certo? 10 centímetros. Para você, com esse retângulozinho que você cortou, você fazer um outro canudinho. Certo? Você faz um canudinho com esse papel para envolver a mola. É nesse canudinho que você vai desenhar a tua escala, certo? Então veja, ó, ontem à tarde eu fiz isso. Então eu precisava medir algumas forças para a aula de hoje e eu montei o dinamômetro. Tá aqui, ó. Inclusive eu coloquei uma tampinha aqui em cima, certo? Vedando uma extremidade do cano. Veja que aqui na outra extremidade, ó, que é justamente esse canudinho que eu falei para vocês, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Ó, esse canudinho que eu enrolei, eu coloquei a mola e na extremidade um clipezinho, que é para mim poder pendurar os objetos, certo? Então já tem o meu dinamômetro montado. Ó, se você olhar, ó, tem a escala aqui dentro, ó. Estou puxando, ó, volta. Volta por quê? Porque tem uma mola. Veja que o zero tá aqui, ó, na extremidade do cano. Quando eu puxo, ó, eu posso fazer uma leitura. Opa, deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Não sei se dá para enxergar. Ó, tá aqui a minha escala, certo? Ó. 1, 2, 3, ó, tô exercendo uma força, ó. Ele tá medindo, ó. 4. Só que essa medida aqui é uma medida de uma régua, certo? É uma medida de uma régua. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Ou seja, eu não estabeleci a minha escala ainda. A minha escala, que eu digo, é uma escala em newtons. Uma escala em newtons. Então, aqui no texto, certo? Ó, depois eu posso até mostrar para vocês como foi que eu fiz isso na prática, certo? Como é que eu fiz essa montagem. Mas eu já expliquei para vocês. Mola, corta o canudinho, certo? Coloca, na verdade, você tem que colocar a extremidade do canudinho aqui, ó, na extremidade da mola. Na outra extremidade do canudo você bota o clipe. E aí você dá um jeito de fixar com um aramezinho, né, a outra extremidade da mola dentro do cano. Mas isso eu posso explicar em detalhes para vocês. E aí você vai ter uma maneira, né, de, dentro do cano, essa molazinha ser esticada, certo? Quando ela estica, ela faz a medida. Ok? Então, é um dinamômetro caseiro, certo? Qual o nome desse Então, objeto, professor? oi? Qual o nome desse aí? Em sua mão. Dinamômetro. Dinamômetro. Como é que se Aqui escreve isso? tá aqui no livro, ó.
Dinamômetro. Tá aqui destacado. Qual página, professor? Por favor. 84. Oi? Não A entendi. página. Ah, é a A página página do... 84. 84. Obrigado. Então, gente, a maneira de você montar a escala é como eu mostrei para você, né? Você tem que dependurar massas conhecidas aqui, aí a mola estende e você mede o valor, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um bloquinho, ó, eu tenho aqui um bloquinho, tá cheio de terra aqui, tá até um pouquinho pesadinho ele, e você coloca um fio, ó, coloca um fio, tá aqui o fio, e você então, ó, faz medidas, ó, faz medidas, vai esticar e você coloca vários pesos para você poder calibrar o teu dinamômetro. Por exemplo, coloca uma massazinha de 50 gramas, depois coloca uma de 100, aí estica um pouquinho mais, aí coloca outra de 150, e tudo pela ação da gravidade, certo? Pela ação da gravidade. E aí você vai tabelando esses valores. À medida que vai esticando, né, você vai botando um peso maior, você vai tabelando esses valores. Quando você faz isso, o teu objetivo qual é? O teu objetivo é encontrar o que é chamado de constante elástica da mola. Constante elástica da mola. Que na física a gente escreve com a letra K. Então, essa letra K, que é a constante elástica da mola, ela vai ser um parâmetro que vai te dizer qual é a dureza da mola. Quanto menor esse parâmetro, quanto menor esse valor K, menor será a dureza da mola, ou seja, ela pode ser mais flexível ou menos flexível, certo? Eu fiz, gente, eu fiz todas essas medidas ontem, certo? Coloquei vários pesos no termômetro, montei a tabelinha, calculei o valor de K, certo? Calculei o valor de K. Então, fiz todas essas medidas. Depois que eu fiz isso, eu pude determinar o valor de K e, em seguida, medir a massa desse bloquinho aqui que eu mostrei para vocês. Certo? Medir a massa desse bloquinho. Por que eu fiz isso? Porque a minha ideia era mostrar algum experimento simples, em que eu pudesse estar usando esse bloco e o dinamômetro, para medir alguma força, que eu tivesse impulsionando ele. Certo? Então, meu objetivo era esse. Então, ontem eu fiz todas essas medidas e consegui calibrar o meu termômetro, ou seja, consegui calibrar o meu dinamômetro, ou seja, determinei uma escala para ele. Aí depois eu posso até mostrar esses cálculos para vocês, como é que a gente faz. Então não é muito complicado, não. Quando você tem todas as medidas, fica fácil. Né? Desde que você faça algumas transformações de unidades, são simples. Né? Por exemplo, transformar mililitro, que é ml, né, para grama, que eu usei um copinho com água, que era o meu peso, eu ia só mudando a quantidade de água, pesando um pouquinho, e aí com essa escala você determinar o valor na escala utilizando a segunda lei de Newton. Né? Força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então é a maneira de você determinar isso. Quando eu fiz esses cálculos, eu descobri, né, com as medidas que eu tinha efetuado, que 1 centímetro aqui da minha escala, certo? Corresponde a 0,45 newtons. 0,45 newtons. Opa, então fica fácil. Porque à medida que eu vou calculando esses pesos, certo?
Por exemplo, deu 2 centímetros, deu 3 centímetros, deu 4 centímetros, eu vou poder fazer uma transformação, bastante que eu multiplique cada valor desse pelo valor em newtons que eu encontrei, que é 0,45. 0,45. Ah, eu pude ver bem aqui. Quem foi que... pode falar, viu, Ismael? Pode... Quem quiser abrir o microfone pode falar, não tem problema não. Interromper aqui e mandar os materiais. Sim, eu mando. Tô. Mando, gente. Sim. Os Oi. materiais. Os materiais Oi. para fazer isso daí. Então, descobri que 1 centímetro dessa escala corresponde a 0,45 newtons, certo? Então, feito isso, eu pude, por exemplo, determinar qual que era a massa daquele bloquinho, né? Porque como eu não tenho uma balança aqui comigo, né, ainda não fui atrás disso, eu não pude medir a massa daquele bloquinho. Que no caso foi esse aqui, que eu disse para vocês, estava cheio de areiazinha nele, para ele ficar um pouquinho pesado, né? É uma caixinha de madeira, certo? E é aí que eu estava usando para fazer alguns experimentos ontem, com dinamômetro, certo? Então tá aqui, ó, com um fiozinho que eu fixei, ó, fiozinho de cor azul, eu fixei nele, para poder colocar o dinamômetro. E aí eu consegui, com o dinamômetro, medir a massa desse bloquinho. No caso, deu 266 gramas, o valor que eu obtive, certo? E aí, como é que eu fiz esse cálculo, né? Aí você, com esses valores em mãos, aí o que que você faz? Eu vou aqui para o quadro, ó, vou mostrar para vocês. Tá aparecendo aí para vocês o quadro? Sim. Tá, né? Pronto. Então, gente, com esses valores em mãos, aí o que é que você faz, ó? Você pegou o dinamômetro, né? Aí você bota ele na vertical para que ele possa. Aí aqui tá a molazinha aqui em cima, ó. Aí eu tenho um canudinho aqui com a minha escala, tem um clipezinho aqui, né? E aí quando você coloca o objeto aqui na extremidade, essa molazinha ela estica, certo? E aí você tem uma medida. Tem uma medida que você vai ver aqui, ó, bem na extremidade do cano. Você vai ver aqui, ó, na extremidade do cano. Você vai ler, né? Tava mostrando para você. Então, opa, vou desfazer bem aqui. Então eu coloquei o bloquinho aqui, ó, certo? E aí eu pude calcular o peso dele. Então você que entrou agora, estou mostrando aqui para vocês a ação de um dinamômetro, certo? Então, gente, ó, nessa situação aqui, ó, que eu tenho um dinamômetrozinho parado, certo? Eu não tenho peso nenhum nele, tá aqui. Ele tá aqui o clipezinho que eu vou enganchar o meu objeto. Então aqui é o comprimento inicial dele, tá aqui dentro, o comprimento inicial da mola, tá lá, né? Então a força é igual a quanto? Força zero. Tem um nada aqui. E aí quando eu dependuro a minha massa, aí estica a molazinha aqui e você já tem uma leitura na escala, né, que você vê aqui pela extremidade do cano. Certo. Então, a representação é essa aqui, ó. Na física, o que você faz para fazer essas representações de força? Então, você faz isso aqui, ó. Você vai ter o peso do objeto aqui, ó, esticando a mola, vou chamar de P, e essa mola reage, né, com uma força que é a força de tensão na mola, ou força elástica. Eu vou representar por um outro vetor para cima. Então, eu tenho essas duas forças aí. Essa força aqui é a força elástica, né? E essa aqui é a força peso, é o peso do objeto. Então, com a medida da força elástica, né, eu vou saber qual é o valor do peso do objeto, porque elas estão em equilíbrio, né? A força elástica, que é esse vetor para cima,
vai ser igual ao vetor para baixo, que é o peso. São iguais em intensidade, né? Então, você pode dizer que, sabendo isso, você calcula o peso do objeto. Aí você usa a segunda lei de Newton. O que é o peso? É a massa vezes a gravidade. Certo? Qual é o valor da aceleração da gravidade? Aqui na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor de G, né? Todos vocês sabem disso já, né? Na verdade, é em torno de 9,8 a aceleração da gravidade aqui na Terra, né? A gente considera ela constante ao nível do mar e a 45 graus de latitude. Então, considera constante aproximadamente igual a 10, porque 9,8 está próximo de 10. Né? Então, veja, ó, com esse valor do peso, com o valor do peso, eu calculo a massa do objeto. O peso você tirou do dinamômetro. Então, no caso aqui desse bloquinho, eu encontrei um valor de peso, né, do peso, e aí pude, então, determinar a massa do bloquinho. No caso aqui, eu achei uma força de 2,61 newtons. Foi a leitura que eu fiz no dinamômetro, para aquele bloquinho. E aí, ó, você substitui esse valor, 2,61 newtons, aí escreve M e troca o valor de G. O valor de G é quanto? 9,8. Deixa o valor 9,8. Isolo M, aí fica 2,61 dividindo 9,8. Quando você faz essa divisão, você encontra 0,266 quilos. Aí você diz assim, eita, professor, por que é quilo? É quilo, gente, porque eu estou usando como unidade de medida, certo? M barra S ao quadrado, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu uso o valor da aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado, obrigatoriamente, quando eu calcular a massa, eu vou ter que expressar a massa também em unidades do sistema internacional. Então, eu vou expressar a massa em quilograma, certo? Bem, se você encontra esse valor em quilograma, você pode transformar para grama multiplicando por 1.000, certo? Por que 1.000? Porque 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, quando você multiplica, você vai encontrar esse valor, que também é um valor aproximado, ó, 266 gramas. Pronto, eu achei a massa daquele bloquinho, né? Achei a massa do bloquinho. Sem precisar usar uma balança. Eu usei o quê? A segunda lei de Newton, porque eu usei um dinamômetro, né? Eu usei um dinamômetro para poder calcular o valor da massa do bloquinho, né? E aí você tem que obrigatoriamente usar a segunda lei de Newton, né, gente? Você escreve ela considerando F, que é a força elástica, o próprio peso do objeto. Então, não esquecer, né, que aqui é a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Aí você podia perguntar assim, professor, para mim poder calcular a massa de qualquer objeto, se eu não tiver uma balança, eu tenho que obrigatoriamente usar a segunda lei de Newton, conhecendo a aceleração da gravidade na superfície do planeta onde você está, certo? No caso aqui a gente está na Terra, então você vai usar o G da Terra. Se você fizer a experiência na Lua, você vai ter que usar a aceleração da gravidade da Lua para poder achar o valor dessa massa, certo? Beleza. Mas onde é que eu quero chegar? Bem, já expliquei para vocês, né, como é que funciona o dinamômetro, como é que você faz o cálculo, né, para determinar a massa de um objeto. Aqui no caso eu expressei ela em gramas. Mas eu quero chegar aqui. Trabalho de uma força. É aqui que eu queria chegar. Trabalho de uma força. Bem, essa grandeza, gente, na física, a gente pode
determinar ela de forma operacional. Na verdade, essa forma operacional é a forma técnica. No cotidiano, a gente tem várias noções, né? Várias noções do que é trabalho, né? Tem diferentes interpretações. Trabalhar no escritório, né? Quando você vai fazer um trabalho mais pesado, você diz, eu trabalhei duro naquele dia, né? Tem essa... Mas aqui na física, a gente vai utilizar o trabalho, essa ideia do trabalho, para uma força. E vamos definir isso de forma técnica, operacional. Então, vocês vão entender que para que uma força realize trabalho, é necessário que tenha um deslocamento, certo? E no caso aqui, que essa força ela não varie, ou seja, que durante o tempo, essa força permaneça a mesma. Então, vamos entender isso. Então, vou passar aqui adiante. Então, vamos lá. A definição de força a gente já sabe, né? É um agente físico capaz de deformar ou acelerar um corpo sobre o qual atua. Então, isso a gente já sabe, né? Beleza. O que mais? Aí aqui eu vou desenhar um blocozinho, a ação da força sobre o bloco. Aí tá aí, né? Então o bloco está sendo impulsionado. Beleza. Trabalho da força paralelo ao deslocamento. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Imagine uma força constante, certo? Então, ela tem que atuar com o mesmo valor e que ela tem o mesmo sentido do deslocamento. O deslocamento, a gente vai chamar de D, que é efetuado por um corpo devido à ação da força que nele atua. Então, eu tenho aqui um plano, tá aqui o plano, né? Pode ser uma... Pronto, pode ser uma superfície lisa, ó. Eu até tenho uma aqui, ó, né? Uma superfície lisa, é uma cerâmicazinha, certo? Cortei ela, ó, tá aqui, porque a superfície da mesa que eu estou usando aqui, ela é meio rugosa. Então, posso usar isso aqui como uma superfície, que é essa aí da figura, certo? Então, pego a superfície, trago para essa superfície o meu bloquinho e vou exercer uma força sobre ele, certo? Então, a ideia que está aí no diagrama, gente, vou mostrar aqui para vocês, ó, basicamente essa aqui, ó, para mim poder fazer essa definição de força. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou colocar bem aqui na mesa. Deixa eu só descer um pouquinho aqui, ó, vocês vejam. Não sei se já está visível aí na tela. Acredito que sim. Vocês estão vendo aí, né? Tá aqui, ó. Sim. Beleza. Então, eu tô com essa superfíciezinha, certo? Ela é um pouco lisa, porque é uma cerâmica. E aí eu vou colocar o meu bloco. Ó, vou colocar meu bloquinho aqui. Ele já tá com fio, certo? No caso ali, no caso lá do slide que vocês viram, eu tenho o bloco, tenho esse fio, e aí esse fio, ele fica sob uma tensão quando eu estico ele, ó, e aí eu provoco um deslocamento nesse bloquinho, certo? Ó, sobre a superfície. Então, aqui eu não acelerei muito, ó. Tem uma força de atrito aqui, ela não deixa de atuar, certo? A força de atrito é contrária ao movimento. Então, se eu puxo o bloquinho para cá, para a direita, a força de atrito ela atua no sentido contrário, certo? Se fosse uma superfície mais rugosa, o atrito seria maior. Eu teria até uma dificuldade de puxar o bloquinho. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Ó? Tem a atuação da força, que é eu puxando, e tem o deslocamento, certo? E tem o deslocamento. Só, gente, que eu simplesmente puxando o bloco, como eu estou fazendo agora, ó, eu não tenho como medir essa força, né? Eu não tenho como medir essa força. É aí que entra, é aqui que entra o dinamômetro. Então, com o dinamômetro, já com a tua escala, o que você vai poder fazer? Ó? Você vai poder fazer medidas, né, de força. Ó, não é isso?
Então tá aqui o bloquinho, tá aqui o dinamômetro. Aí você deixa, ó, você deixa numa posição tal que essa linha aqui, ó, ela fique paralela à superfície. Aí você podia perguntar assim, professor, eu não poderia fazer uma experiência em que eu pudesse estar puxando esse bloquinho assim inclinado? Ó, ou seja, inclinado como? Fazendo um ângulo com a horizontal, ó, certo? Com a superfície. Tá fazendo um ângulo aqui, ó, inclinado, e você puxaria o bloquinho, certo? Ó, realizando o deslocamento, e você poderia medir isso no dinamômetro. Ou seja, você já tem condição de medir a força, né? Isso com o dinamômetro. Do mesmo jeito na horizontal. Então tá aqui, ó. Aí você dá um petelecozinho, ó, puxa, e você já vê a medida aqui na escala do dinamômetro. Ah, beleza, professor, beleza. Tá aí tudo bem, né, gente? Tá aí tudo bem. Então, essa é uma análise, né, que você faz da situação de forma prática, certo? De forma prática. Mas vamos voltar aqui para o slide e ver como é que eu posso determinar isso matematicamente, certo? Matematicamente. Então, vamos lá. Então, tá aqui a situação, né? Então, volto para cá. Então, tá aí novamente, ó, eu vejo que aqui no caso, o sujeito está como que empurrando o bloco. Você veja que eu fiz eu fiz diferente, né? O que eu fiz foi usar uma linhazinha, né? Para uma linhazinha para puxar esse bloco. Então, um fiozinho que eu prendi aqui, ó. E aí eu estou exercendo a força assim, ó, puxando ele, no sentido contrário. Né? Aliás, no sentido contrário não, né? Porque vê que a força, quem está empurrando de lá está no mesmo sentido, né? De quem está puxando com o fio aqui. Beleza. Certo, então eu tenho essa situação aí, né? Pronto, onde é que eu quero chegar? Eu tenho um deslocamento, certo? O deslocamento é o tanto que o objeto se moveu. Ele estava aqui, né? Por exemplo, ele estava lá naquela posição inicial, certo? E aí, ó, fez esse deslocamento. Então, eu tenho um deslocamento que eu vou chamar de D. Beleza. Então, o trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar que corresponde a você multiplicar a força pelo deslocamento, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido. Certo, gente? Opa, então já tem uma equação matemática aqui. Certo? Eu já tenho uma equação matemática. Eu vou expressar o trabalho com essa letrinha aqui, que é uma letra grega chamada tau. Então, quando eu escrever essa letrinha, você vai entender que é o trabalho de uma força. Então, o trabalho da força vai ser igual ao valor da força multiplicando a distância, certo? A distância que o bloquinho andou, desde que essa força seja constante. Então, aqui tem os nomes, né, de cada letrinha aí, ó, na equação, certo? No sistema internacional, a força é medida em newtons, a gente já sabe disso. O deslocamento necessariamente tem que ser medido em metros, isso no sistema internacional. E o trabalho tal, né, o tal, um T, você pode ler como T, ele vai ser medido em joules. O que é esse joules? Joules é uma medida desta grandeza trabalho. A gente vai entender mais na frente que trabalho, gente, é uma forma de energia. Então, na verdade, quando você está calculando o trabalho dessa força, você está dando um passo para você compreender o conceito de energia na física. Por quê? Porque energia também é calculada em joules, certo? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, veja, ó, você tem o trabalho motor, é quando a força e o deslocamento têm mesma direção e sentido. Aí você diz que o trabalho é positivo, certo? E você tem, aqui está mostrando a figura, ó. Então, quando a força e o deslocamento têm a mesma direção, aí você diz que o trabalho ele é um trabalho motor, ou seja, um trabalho positivo. Você coloca o sinal mais. Agora, quando a força e o deslocamento têm sentidos contrários,
Aí você diz que o trabalho é negativo. E aí esse trabalho você vai chamar ele de resistente. Aí como é que é isso? É tipo você, por exemplo, você tem você tem esse bloquinho, né, que eu mostrei aqui para vocês, ó, né? Você tem aqui esse bloquinho, e aí você imagina o seguinte, ó, que, que esse bloquinho, ele tá numa rampa de forma inclinada, vou tirar bem aqui o dinamômetro, ele tá aqui, ó, numa rampa, certo? E aí imagine isso, ó, imagine que ele está de tal forma inclinado, vou ver se dá para puxar bem aqui para vocês verem melhor. Então imagine que está de tal forma inclinado que ele começa a deslizar, certo? Ou seja, pela ação da gravidade era como se houvesse uma força puxando ele para descer. Aí você vem, puxa a linhazinha, certo? E você impede, ó, você tenta impedir o movimento de descida. Então você está exercendo uma força que é contrária ao deslocamento do bloco, certo, gente? Ele está se deslocando, descendo, e você está exercendo uma força, puxando ele, segurando ele. Então, essa força que você está exercendo, ela vai determinar um trabalho resistente, ou seja, contrário ao deslocamento, certo? Então, quero que você entenda isso. Beleza, então eu tenho um trabalho motor, que é quando a força tem a mesma direção de deslocamento, e tenho o trabalho resistente, que é quando a força tem sentido contrário ao deslocamento. Beleza. Então, gravem esta equaçãozinha, né? Como é que eu calculo? Como é que eu calculo? Ó, aqui tem outro exemplo, ó. O caminhãozão vem e o rapaz fica tentando empurrar o caminhão, tentando forçar ele no sentido contrário. Então, ele está exercendo um trabalho resistente, né, na tentativa de segurar esse caminhão. Então, a força que ele exerce é contrária ao deslocamento. Beleza. Aí aqui tem um exemplo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Um garoto empurra uma cômoda. Opa, voltou aqui. Deixa eu voltar. O garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros, certo? Sabendo que a força aplicada tem valor de 20 newtons e ela foi aplicada na mesma direção em sentido do deslocamento, você vai calcular o valor do trabalho realizado pela força, certo, gente? Então, como é que a gente faz esse cálculo, né? Vamos resolver aqui, ó. Então, tá aí o sujeito, tá aí a cômoda, ele vai exercer uma força e vai deslocar ela no mesmo sentido da força. Então, teve esse deslocamento D, certo? A gente vai expressar por D. Então, ele deslocou dessa posição para essa posição. Beleza. A força é igual a 20, o deslocamento foi 5 metros, então você vai usar a equação. Como é que eu calculo o trabalho? É multiplicar a força pelo deslocamento. Então, a força é 20 vezes 5, 20 vezes 5 dá 100. 100 joules. Então, ele realizou um trabalho de 100 joules. Aí você poderia perguntar, professor, eu queria ter uma noção de como essa força como energia. Por exemplo, você podia perguntar assim, professor, 100 joules corresponde a quantos quilowatt-hora, né, da energia elétrica, por exemplo? Aí você poderia fazer essa transformação. Mas na frente vocês vão entender como é que transforma de joules para quilowatt-hora ou para outra forma de energia, né? Então, essa aí foi o valor em joules, que foi o trabalho que esse rapaz realizou aí para empurrar essa cômoda, certo? Então, na prática, gente, ó, na prática, a gente podia fazer assim, com esse bloquinho, né? Por exemplo, eu poderia, né, no caso aqui, ó, pegar uma régua, certo? Tá aqui a régua. Aí eu vou, ó, coloco ela aqui, ó, para medir o quê? Para medir a posição inicial do bloquinho, certo? Posição inicial do bloquinho. Então, bota aqui, ó, 0. Bota ela bem aqui. Aí, o que é que eu faço? Pego meu dinamômetro, ó, olha que coisa bacana. Pego o dinamômetro, fixa ele aqui na extremidade e eu vou ter uma aplicação prática, ó. Eu vou ter uma aplicação prática. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui para a gente encerrar. Ó,
Então, com o dinamômetro e o bloquinho, tá aqui ele, ó, eu vou poder fazer essa medida, certo? Então, eu deixo o zero aqui, onde ele vai partir, deixo a ação da força paralela, né? Eu não coloco a inclinação, certo, gente? Eu não coloco uma inclinação aqui. Que para me colocar uma inclinação, eu vou ter que usar esse ângulo aqui, ó. O ângulo que a linha de ação da força faz com a horizontal. Então, eu tenho que deixar perfeitamente aqui na horizontal, certo? E aí, ó, faço um deslocamento. Então, por exemplo, eu quero calcular qual foi o trabalho, né, que essa força aqui que eu vou medir, ela vai exercer nesse bloco para puxar ele até uma determinada distância. Então, imagine que eu vou puxar esse bloco até uma distância de 20 centímetros, certo? Aí, qual vai ser o valor da força, né? Então, vamos lá, ó. Então, eu vou só fazer essa experiênciazinha aqui para a gente encerrar. Então, eu puxo o bloquinho, ó. Puxo o bloquinho até 20 centímetros, ó. Certo? E meço a minha força. Aí você, professor, ela deu uma emperradazinha aqui, né? Então, você tem que puxar de uma forma, ó, que alcance os 20 centímetros sem interrupção, de forma contínua. Certo? Então, eu vou fazer essa medida, ó. Puxei e medi 1,8 centímetro na régua. Olha que coisa bacana, né? Então, é uma forma prática aqui, ó. Então, eu medi 1,8, certo? Então vamos lá. Então, qual foi o trabalho realizado por essa força quando eu puxei esse bloquinho nos 20 centímetros, certo? Aí você faz isso, ó. Vamos aqui para o nosso quadro para a gente encerrar com esse cálculozinho, ó. Beleza. Então foi que eu fiz. Eu achei uma força de quanto, ó. Opa, deixa eu pegar aqui o marcador. Então, na minha régua, eu medi quanto? Foi 1,8, né, que eu disse. 1,8 centímetro. Cada centímetro na minha escala corresponde a 0,45 newtons, certo? Então, daqui eu tiro o valor da força. Daqui eu multiplico e tiro o valor da força. O deslocamento que eu fiz foi em 20 centímetros, certo? Eu transformo isso aqui para metro. Eu divido por quanto? Por 100. Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, você vai ter quanto? 0,2 metro. Certo, gente? Então, daqui, olha, eu tiro o valor da força. Qual foi a força que eu exerci no bloco? Então, vou aqui para a máquina, para mim poder fazer esse cálculo. Certo? Para mim não perder tempo, ó. 1,8 vezes 0,45. Isso dá quanto? Opa! 0,81 newtons. Agora eu tenho um valor de força, ó. 0,81 newtons. Beleza. Eu quero calcular o trabalho dessa força. Então, o que você vai fazer? Usa aquela equação. Trabalho é igual ao valor da força que multiplica o tanto que o bloquinho andou, o deslocamento. Então, vai ser igual a 0,1 vezes 0,2. Então, como a força está em newton, o deslocamento eu transformei, está em metros, então daqui você tira o valor do trabalho em joules. Então, você vai ter 0,81 vezes 0,2. Pronto. 0,162 joules. 0,162 joules. Certo, gente? Beleza, ó. Então, eu calculei de forma prática, num pequeno experimento, o trabalho de uma força exercida em um bloquinho numa superfície horizontal. Certo? O próximo passo, gente, a gente pode fazer isso posteriormente, é você utilizar uma inclinação. Ó, veja só o que acontece na inclinação. Como é que fica a equação? Ó?
Vou mostrar aqui para vocês. Está aqui. Ó, na equação, você vai ter que utilizar o cosseno do ângulo. Eita, o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? Como eu mostrei para vocês, é o ângulo, certo? Que a força faz com a horizontal, com o deslocamento. E aí, para medir esse ângulo, certo, gente? Para medir esse ângulo, você ia precisar de um transferidor. Acho que vocês sabem o que é o transferidor, né? O transferidor é aquele instrumento geométrico que você mede um ângulo. Então, no caso aqui, ó, eu tenho essa inclinação, eu podia até aumentar ela, ó, e aí eu pego o transferidor, coloco ele aqui para medir esse ângulo. Aí você diz, professor, mas eu não tenho um transferidor. Certo, então se você não tem um transferidor, você pode usar trigonometria. Como é que é isso? É você, ó, medir essa distância, né, com a régua, mede essa distância aqui, certo? Aí calcula essa altura, a altura até a extremidade onde está onde está o dinamômetro, e aí com essa distância e com a altura, você usa a fórmula da tangente de um ângulo. Não sei se você estudar isso em matemática, mas você pega, ó, a distância, que aí você vai ter um triângulo, ó. Pega a distância, pega a altura, certo? E aí você calcula a tangente do ângulo. Com a tangente do ângulo e uma tabela trigonométrica, você vai poder determinar esse ângulo. Certo, gente? Aí, com o ângulo, você vai poder usar aquela fórmula, que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Certo? Então, quer dizer, para aquela equação a anterior, que era a força na horizontal, o que vai mudar é só o ângulo. Então, vai aparecer esse termo novo aqui, né, que é o cosseno do ângulo. Certo? Veja que você usa aquelas duas medidas, distância e altura, para calcular o ângulo através da tangente, que é uma função trigonométrica. Mas na fórmula você vai usar o cosseno do ângulo. Aí você precisa, com a tangente, descobrir o ângulo e com a tabela trigonométrica, através daquele ângulo, alcançar, né, descobrir o cosseno do ângulo. Ou então usar uma calculadora científica. A calculadora científica já te dá o valor desse ângulo. Certo, gente? Alguma dúvida? Beleza, gente? Mais alguma pergunta? A gente encerrar aqui, que eu acho que a gente se alongou demais.